Prezado telespectador, é com muito prazer que eu me encontro aqui diante de você que está me vendo e me ouvindo. O desejo do meu coração é deixar uma palavra para que você receba edificação. E somente a palavra de Deus pode trazer a edificação. Qual seria o assunto que nós poderemos nesta hora abordar, senão a salvação do homem? Pode o homem ter certeza de sua salvação aqui, já nesta vida? Fazemos essa pergunta porque há muita gente, ou há segmentos religiosos que não acreditam e nem pregam que o homem possa tomar posse da vida eterna aqui nesta terra, dizendo que somente poderá fazê-lo quando chegar lá na eternidade, quando deixar esta vida no dia do juízo final, vai poder dizer se está salvo ou não. Eu digo isso baseado numa pessoa que me falou com toda a convicção sua, dizendo: só saberemos quando lá chegarmos quem é quem está salvo, quem está perdido. Entretanto, a Bíblia não ensina isto, não ensina exatamente assim. Aqui na epístola do apóstolo, isto é, no Evangelho do apóstolo João, capítulo 5, versículo 24, ele diz: na verdade, eu vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em julgamento, mas passou da morte para a vida. Observe bem esta palavra: passou da morte para a vida. Que morte é esta? Exatamente aquela que ocorreu no dia em que Adão e Eva, lá no jardim do Éden, resolveram dar ouvidos à voz estranha de um inimigo que havia se encarnado numa serpente e dado uma palavra exatamente contrária àquela que Deus havia ensinado a esse casal, dizendo o seguinte: não foi assim que Deus disse, de toda árvore que está no jardim do Éden não comerás? E a mulher, a dona Eva, nossa mãe, a primeira mãe nossa, disse: não foi assim. Deus disse: no dia que vocês comerem do fruto da árvore que está no meio do jardim, vocês vão morrer. E o inimigo convenceu a dona Eva de que essas palavras não eram verdadeiras, que poderia comer, que nada iria acontecer. Ela comeu e acabou morrendo espiritualmente. Deu para seu marido, o nosso pai Adão, para que também ele comesse. E ele comeu e ambos sentiram aquela segurança, aquela paz profunda que tinham no coração, que haviam recebido de Deus. Aquela paz desapareceu. Por quê? Porque veio a morte. E por que veio a morte? Exatamente porque pecaram contra Deus. Eles transgrediram a lei de Deus e morreram para Deus. E a morte deles, a morte espiritual, passou até nós. Hoje, todo aquele que nasce nessa vida já nasce morto para Deus. Portanto, ele necessita receber a vida eterna. E aqui diz Jesus: aquele que crê no Filho de Deus, aquele que crê na palavra de Deus, este recebe a vida eterna. Recebe vida porque não tinha. E o que acontece mais?
diz aqui, e passou da morte para a vida. Passou daquele estado de morte em que se encontrava para a vida eterna. Isto acontece quando? Exatamente quando nós cremos em Jesus Cristo, quando nós o aceitamos como nosso Salvador, nós recebemos a vida eterna. Então, essa teoria, esse segmento religioso que prega essa, que faz essa afirmação de que só no dia do juízo final vamos saber se somos ou não somos salvos, essa pessoa vai ter surpresa quando lá chegar. O apóstolo Paulo, que escreve as suas epístolas, por que ele escreveu as suas epístolas? Primeiramente porque ele havia recebido vida eterna. Se ele teria que receber vida eterna lá no além, depois desta vida, depois da morte, ele não poderia ser apóstolo. O mesmo aconteceria com o apóstolo Pedro e com outras pessoas que pregaram o evangelho, porque não teriam condições de pregar vida se a vida não possuíam, se não haviam passado pela experiência de receber a certeza da vida eterna aqui na terra, antes de partir para o além. E quando nós vamos ao púlpito para pregar a palavra de Deus, como fazemos aqui, diante desta câmera, nós estamos pregando aquilo que nós sentimos, aquilo que nós recebemos, aquilo que foi nos dado pela palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo diz que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, nem pode entrar. Isso está registrado em João capítulo 3, versículo de 1 a 5. De maneira que tem que nascer de novo porque está morto. Eu me lembro muito bem do dia em que eu ouvi a voz de Deus, que me declarou claramente que eu estava perdoado. Ele me disse: você já está perdoado, portanto não precisa você duvidar mais, você precisa receber a certeza da vida eterna. Eu recebi. Como é que eu sairia em público para pregar? Como é que eu assumiria uma igreja para pastoreá-la, para pregar a palavra, se eu não tivesse certeza da minha salvação? Eu diria o quê? Diria aquilo do qual eu não creio. Mas graças a Deus, não foi assim que aconteceu. Quando eu recebi Jesus, eu recebi consequentemente a vida eterna. Posso dizer hoje, afirmar de pé juntos, se necessário, que eu estou salvo por Jesus Cristo. A vida eterna eu já recebi. E é por isso que eu prego com ardor, com a plena convicção, a palavra de Deus, para que todo aquele que me ouve, através de mim, a palavra de Deus, receba a mesma certeza, tenha plena convicção como eu tenho, tenha paz, que passe da morte para a vida eterna. Pedro, o apóstolo, diz em uma das suas epístolas que nós somos gerados de novo. Isso é coisa maravilhosa. Só pode ser gerado de novo aquele que está morto. E a pior morte não é física, a pior morte é espiritual, é a separação de Deus, o homem separado de Deus, caminhando para o inferno, para a perdição eterna. Você está caminhando para onde, meu amigo ouvinte? Caminhando para onde? Para o céu? Você está seguindo um segmento religioso que não lhe garante coisa nenhuma, que diz que você só no dia final você vai saber. E eis que chega aquele dia, você não se converteu, você não recebeu a vida eterna, e você vai enfrentar o juízo final, o grande juiz, que será Jesus, vai julgar, e vai abrir o livro da vida, e não vai encontrar lá seu nome, e você irá para a perdição, irá para o inferno. Triste realidade, triste fim. Não quero você hoje parar um pouco
para examinar a palavra de Deus, ler essa passagem. Aquele que crê na palavra de Deus, aquele que crê em Cristo, tem a vida eterna. Não diz que terá, tem a vida eterna e não entra em juízo. No dia do juízo não vai enfrentar o juízo porque já passou. Isso aconteceu quando Jesus Cristo deu a sua vida por nós, pagou a nossa salvação. Creia em Jesus Cristo e você vai receber a vida eterna e que Deus o ajude. Amém.